Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do livro Cálculo de James Stewart. Vamos resolver os testes de verificação, funções. Número 5. Sem usar calculadora, faça um esboço grosseiro do gráfico, letra A, y igual a x elevado ao cubo. Como não há restrições para o domínio dessa função, o domínio é igual ao conjunto dos números reais, qualquer valor de x real pode ser usado para determinar o valor de y. Devemos nos preocupar com os valores da função quando o x tende ao infinito e quando o x tende a menos infinito. Se x for muito grande e positivo, ou seja, se ele tende ao infinito, nós teremos um número muito grande, positivo e elevado ao cubo. O resultado será um número muito grande e positivo. Então, o gráfico da função tende ao infinito quando o x tende ao infinito. Por outro lado, se o x for um número muito grande e negativo, o resultado será um número ainda maior e negativo. Um número negativo elevado a um expoente ímpar tem como resultado um número negativo. Outro ponto importante é que quando x for igual a zero, o y vai ser 0 elevado ao cubo, que é igual a zero. Então, o gráfico da função passa pela origem dos eixos. O gráfico, então, terá o aspecto mostrado. Letra B. Y igual a x mais 1 elevado ao cubo. Como na função anterior, não existem restrições para os valores de x e o domínio da função é o conjunto dos números reais. O gráfico dessa função é bastante semelhante ao gráfico da função anterior. Perceba que foi somado uma unidade ao argumento da função. Lembrando do que fizemos na aula anterior, quando somamos ou subtraímos uma constante no argumento da função, o seu gráfico será deslocado para a esquerda ou para a direita. Neste caso, como eu somei 1 ao valor da função, o gráfico será deslocado uma unidade para a esquerda. Observe que o valor da função quando x é igual a zero é igual ao valor da função anterior em x igual a 1. O valor da nova função em x igual a menos 1 é igual ao valor da função anterior em x igual a zero. E isto vale para todos os outros pontos do gráfico. Letra C. Y igual a x menos 2 elevado ao cubo mais 3. O domínio dessa função, como nas duas funções anteriores, é o conjunto dos números reais. De modo semelhante ao anterior, desta vez, o argumento da função foi subtraído 2 unidades. Então, a função original será deslocada 2 unidades para a direita e como ainda foi somado 3 unidades ao valor da função, ela será deslocada 3 unidades para cima e o gráfico terá o aspecto mostrado. Letra D. Y igual a 4 menos x ao quadrado. Como nos casos anteriores, o domínio da função é o conjunto dos números reais. Agora, a função é um polinômio do segundo grau, cujo gráfico é uma parábola. Como o termo quadrático é negativo, a parábola é côncava para baixo. Quando x é igual a zero, o y vai ser 4 menos 0 ao quadrado, que é igual a 4. Então, o gráfico da função toca o eixo vertical no ponto 0, 4. A função se anula quando 4 menos x ao quadrado for igual a zero. Passando menos x ao quadrado para a direita, 4 é igual a x ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é igual a mais ou menos 2. O gráfico toca o eixo horizontal nos pontos menos 2, 0 e 2, 0. Então, o gráfico é uma parábola côncava para baixo que passa por estes pontos. Letra E. Y é igual a raiz quadrada de x. Agora, temos uma restrição quanto ao domínio da função. Como não existe raiz quadrada real de números negativos,
Esta função só está definida para x maior ou igual a zero. Vamos calcular o valor da função para alguns valores de x. Quando x for igual a zero, o y vai ser raiz quadrada de zero, que é igual a zero. Quando x for igual a 1, o y vai ser raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Quando x for igual a 4, o y vai ser raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Quando o x for igual a 9, o y vai ser raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Então, a gente tem uns pontos aí, e traçando uma curva, passando por eles, o gráfico terá o aspecto mostrado. Letra F. Y é igual a 2 raiz de x. Perceba que essa função é semelhante à função anterior, multiplicada por um fator 2. Então, o gráfico desta função será o gráfico da função anterior, ampliado por um fator 2. Letra G. Y é igual a menos 2 elevado a x. Agora temos o gráfico de uma função exponencial. A variável x aparece no expoente da função. Se fizermos x igual a zero, o y vai ser menos 2 elevado a zero, que é igual a menos 1. Então, o gráfico toca o eixo vertical no ponto menos 1. O gráfico de uma função exponencial é sempre positivo e cresce quando a base é maior do que 1 e decresce quando a base é menor do que 1. Neste caso, a base é igual a 2. Então, se eu tiver a função y igual a 2 elevado a x, o gráfico terá o aspecto mostrado. É uma função crescente que vai tocar o eixo no ponto 1, neste caso 1, né? Não tem um sinal negativo. Como a função do exercício anterior tem um sinal negativo, o gráfico terá a mesma forma e será espelhado em relação ao eixo x ao gráfico anterior. H. Y é igual a 1 mais x elevado a menos 1. Se escrevermos a função na forma de fração, ela se torna, o y vai ser 1 mais 1 sobre x. Obviamente que essa função não está definida para x igual a zero, onde teríamos uma divisão por zero. O gráfico da função y é igual a 1 sobre x tem o aspecto mostrado. A função explode quando se aproxima do zero, tanto pela esquerda quanto pela direita. O gráfico do exercício é semelhante a este, com a diferença que foi somada uma unidade ao seu valor. Então, precisamos apenas deslocar todos os pontos do gráfico anterior uma unidade para cima e ele terá o aspecto mostrado.